Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Vina Vivi. E eu quero começar agradecendo aos meus patrocinadores, a MAP Brasil, que é uma agência focada em desenvolvimento de negócios para marcas, artistas e personalidades do entretenimento, como Anitta, MC Cabelinho, Jade Picon, Erika Hilton, entre outros. E a Sapor, essa empresa da área de alimentação que atende empresas, instituições de saúde, educação e está presente em diversos eventos. Deixa o seu like, comenta e deixa nos comentários quem vocês gostariam de ver aqui no Vina Vivi. Bom, gente, o meu entrevistado é um dos advogados mais conceituados do país, especialista em direito penal e membro atuante da comunidade judaica. Ele acompanha com atenção a guerra de Israel contra o Hamas e o aumento do antissemitismo no Brasil. É um prazer receber Daniel Bialski. Obrigado. Prazer! Obrigado, Vivi. Adorei a apresentação. A apresentação é você, claro, não tô mentindo, tô falando todas as verdades. Adorei a apresentação, obrigado aí pelo carinho. Imagina. Sei que isso aí é fruto do nosso carinho, da claro, amizade. Exatamente. É um prazer estar aqui. Assim, preferia estar falando de coisas boas, né? Mas como você já tocou aí o assunto de Israel, que preocupa, a guerra preocupa qualquer pessoa do bem. Eu sempre falo isso. As pessoas do bem, os países democráticos, exato, ninguém quer viver em guerra. Agora, tem muitas pessoas que são mal intencionadas, se aproveitam dessas situações e também deixam cair as máscaras do que elas são preconceituosas, por dentro, na verdade, racistas e antissemitas. Eu tenho visto isso muito e infelizmente em todos os campos. Pessoas que a gente tinha amizade, porque não tem mais. Eu cortei todos já. Políticos, jornalistas, celebridades, a gente vê isso acontecer no mundo inteiro, mostrando que esse preconceito ele é conceitual e é uma falta de educação. Total. Porque o povo judeu, enquanto conceito, a gente sempre respeita o nosso direito e respeita o direito do outro. O judaísmo tem um princípio, que é um princípio que eu sempre levei na vida e acho que todo mundo leva, porque quem salva uma vida salva o mundo. Então, para Israel entrar numa guerra, é porque justamente ele não tinha o que fazer. Ele foi porque atacado. Se Israel não entrasse na guerra, e aí voltando lá pro dia 7 de outubro, Israel foi invadido, pessoas foram mortas, pessoas foram decapitadas, tinha aqueles jovens que estavam celebrando a vida naquele festival. Eu visitei o local lá, realmente é de arrepiar e de chorar o que você vê lá. Podia ser eu, que adoro o festival, que ia estar aquela hora. E aí Israel sofre tudo isso, ainda tem mais de 200 pessoas sequestradas, tem 134 ainda sequestrados, e você não tem perspectiva de você ter uma possibilidade de paz. Porque de um lado você tem um país, do lado você tem a única democracia do Oriente Médio, e do outro lado você tem os terroristas. É a mesma coisa aqui no Brasil, se você quisesse lidar com assaltantes de banco, traficantes que moram do seu lado. Se você quisesse falar para eles, olha, vocês podem não fazer isso aqui, eles não vão te escutar e vão te atacar. Então o paralelo é mais ou menos isso. Você não tem como ter diálogo com pessoas que querem teu mal, querem te destruir, querem praticar violência, continuam praticando violência, continuam bombardeando Israel. Isso é um grande problema quando a gente nota que muitos países estão criticando Israel porque nunca passaram por isso. E aí, quando alguém sempre me falava, mas o Holocausto não foi tudo isso. Nossa Senhora. E aí eu falava para a pessoa assim, eu vou pedir 5 minutos para você conversar com um sobrevivente de um campo de concentração. Não precisa mais. 5 minutos. E eu sempre falo para as pessoas que estão falando, mas Israel não precisava agir desse jeito. E como eu tive em Israel, que você sabe, eu falo para as pessoas, eu vou te fazer um convite, vai lá para Israel. Vai conversar com um soldado ferido, com uma mãe que está esperando o filho. A mãe que o filho está sequestrado, uma refém que contou, que para mim esse é o depoimento mais assustador, que ela era uma senhora de 62 anos, que ela contou que ela estava com vários reféns, era um grupo de reféns que ela estava, e que todas as meninas e todas as mulheres, todas, quando iam no banheiro, elas sofriam estupros coletivos.
E pior que isso, ela falou que Várias vezes, várias vezes por vários homens. E os homens também eram violentados. Porque eles não querem só manter essas pessoas em cativeiro. Eles querem humilhar. Eles querem humilhar, querem mostrar, olha, ou vocês vão ter que cumprir o que a gente quer, o nosso dogma, vocês vão ter que ceder, ou a gente vai continuar fazendo isso com vocês. Hoje vocês estão aqui. E quando eles devolvem esses reféns, eles sempre deixam alguém da família junto, que é para a pessoa nem contar tudo o que aconteceu. E essa mulher falou uma coisa muito impressionante. Ela falou, tem coisa que eu não posso contar. Porque o marido dela ainda está sequestrado. E o governo israelense falou, não conta. Mas só assim, se o que ela contou para mim já é assustador, eu não vi nem em filme de terror uma coisa dessa. Porque isso é uma realidade. Imagina o que ela não pode contar. Então... A viagem foi algo que me trouxe o sofrimento muito mais concreto. E me fez até repensar nas minhas coisas, né? Quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, eu tenho problema de ficar no trânsito? Não. Tenho problema porque meu filho não me avisou que chegou tarde de uma festa, ou minha filha também não cumpriu o que combinou comigo. Eu vou ficar nervoso por isso? Não vou ficar nervoso por isso. Meu conceito de vida mudou. E apesar de toda a tristeza e todo o sofrimento que eu vi lá, e que eu senti, e que eu tô sentindo ainda, mas isso me fez muito mais forte. Porque eu tenho uma missão aqui no Brasil que é combater o antissemitismo. O antissemitismo. Que é isso, o meu trabalho voluntário hoje, eu saí de todos os cargos que eu tinha, o meu trabalho voluntário hoje é só esse. É combater o antissemitismo. Por isso que é importante a pessoa saber, até, né, além de adorar você como advogado, eu queria você falando, porque hoje em dia a gente traz e a gente ouve, as pessoas não têm informações corretas, né, e cada um fala uma coisa, e ninguém sabe para que lado fica, então é importante ouvir de quem viu e quem estava lá. Agora começando, de onde vieram os Białkis? Quando chegaram no Brasil? Só pra gente falar um pouquinho de você primeiro. Então, a minha família veio toda da Europa, né? Da parte da minha mãe, a minha avó materna veio da Romênia e meu avô da Hungria. Da minha parte, gente, outro que veio da Romênia. Da minha parte paterna, os meus dois avós fugiram um pouco antes da guerra da Polônia. Então eles são da Polônia, muito perto ali da Lituânia, ali, muito perto. Era uma cidade que fazia divisa, eles conseguiram fugir antes da guerra, mas os irmãos deles, os pais, não conseguiram, acabaram morrendo nos campos de concentração. Da mesma forma, do meu lado materno. O meu avô fugiu muito perto da guerra e de todos os judeus serem perseguidos, e ele só consegue escapar da guerra porque ele fazia parte da maçonaria. E ele acaba encontrando no porto lá uma pessoa que também era maçom, e por conta disso ele acaba sendo protegido, e essa pessoa que não era judeu coloca ele dentro do navio e ainda fala, olha, toma conta deles. Aí meu avô sai da Europa, vai parar na Venezuela, mora uns anos na Venezuela e depois vem pro Brasil. Que doido, né? Tanto que eu tenho um tio que nasceu na Venezuela. Na Venezuela. Minha mãe nasceu na Romênia. Mas o meu tio nasceu Que doido, irmãos. Com qual idade você teve a noção da importância de preservar a história e a cultura dos seus ancestrais? Desde pequeno. Porque... Você estudou em escola judia? Estudei em escola judaica. Frequentei hebraica a vida inteira. Fiz muito esporte na hebraica, né? Depois... Você foi presidente do hebraica, Fui presidente, depois me tornei presidente. Tive vários cargos lá. Até ano passado eu era presidente do conselho. Tenho um orgulho gigante. Quer dizer, essa causa é tua mesmo e desde pequeno. Já estava desde já pequeno. Estava enraizado. Porque os meus avós, eles cumpriam todas as tradições, né? As festas judaicas na casa. São religiosos. Não eram eu não vou dizer que é religioso. Entendi. Mas eu não sou religioso. Eu não tenho amigo muito religioso. Eu não sou ortodoxo, mas eu cumpro todas as tradições. Eu acho que não só a religião judaica, mas qualquer tipo de fé, você tem que fazer algo que te faz bem. O que me faz bem? Eu rezo todo dia. Eu vou na sinagoga quando eu acho importante ir. Eu respeito todas as festas judaicas. E como eu falei, eu tenho muito orgulho de ser judeu. E não admito que alguém faça alguma coisa ou discrimine alguém só pelo fato de ele professar a religião judaica,
como qualquer outra, né? outra religião. É. E isso é uma coisa que desde pequeno eu escuto na minha casa, que meu pai falava, que meus avós falavam, porque meus avós sofreram um pouco disso na Europa, mas os parentes dele acabaram sendo assassinados em campos de concentração, e eu sempre escutei, porque a gente estuda no colégio, lê livro, as histórias a respeito disso. Isso aí te faz muito mal. E aí você escuta um comentário grotesco e hoje em dia. eu nunca imaginei que passado tanto tempo, algo parecido pudesse acontecer. Eu até postei, acho que foi ontem no Instagram, uma frase da Anne Frank que ela fala justamente isso. Espero que essa guerra passe logo para que a gente deixe de ser só judeus e a gente seja considerado como pessoas. Porque é realmente impressionante isso. A forma da raiva de algumas pessoas que dissimulam a verdade, que desvirtuam a verdade para discriminar. Teve um ex-presidente de partido que falou: vamos começar a boicotar judeu. E começou assim, na época do Holocausto. Começou dessa forma: vamos boicotar judeu, vamos colocar judeus num bairro só, vamos marcar os judeus com um símbolo para que as pessoas possam distinguir quem é judeu e quem não é judeu. O final de tudo isso foi os campos de extermínio, os campos de concentração que mataram mais de 6 milhões, 1,5 milhão de crianças. Você já teve em Israel? Já. Mas quem não teve em Israel, visita o Museu do Holocausto. Foi o dia mais triste da minha vida, gente. O Yad Vashem, toda vez que eu entro lá, toda vez eu me sinto... Eu chorei muito nesse museu. Eu me sinto mal. Aquele salão dos sapatinhos que fala o nome de todas as crianças, aquilo Ai, não gosto nem de pensar. É algo inimaginável. E aí quando você vê que aqui no Brasil alguém compara o Holocausto com qualquer tipo de guerra. Com a defesa de Israel contra os terroristas. Então, aí você fica realmente assustado, porque algumas pessoas que têm muito poder, que estão em cargos altos, elas têm que medir as consequências das palavras, porque elas têm uma força muito grande. Muito grande. Você aqui, como uma influencer, pessoa que conhece milhares e milhares de pessoas, o que você fala aqui, todas as pessoas vão refletir a respeito disso. E isso vai para todos os campos. Um presidente, um governador, um prefeito, algum ator famoso, o que ele fala pode gerar de fato uma onda de ódio, uma onda de discriminação. E é isso que mais me assusta. Porque as pessoas falam as coisas sem conhecimento, sem saber o que está acontecendo lá, achando que é só uma crítica. Não, eu só estou fazendo uma crítica, minha opinião. Pode até ser opinião, mas a partir do momento que a opinião se torna algo criminoso, deixa de ser uma opinião. Total. E eu discuto muito, porque tem uma pessoa que a gente está processando que se diz jornalista, mas não é jornalista, ele é um aproveitador. Claro. Que ele está aproveitando essa situação de guerra e tudo que está acontecendo para falar mal de Israel e da comunidade judaica. E ele dissimula a verdade, ele faz comparações esdrúxulas e ele sai da crítica ao governo de Israel para atacar Israel enquanto população e os judeus. Então ele age de forma dissimulada. E isso é o pior, porque a pessoa ela muda. Eu não sou antissemita, eu sou antisionista. Eu só quero a destruição de Israel, mas eu não sou antissemita. Só que se você for pensar... Israel é o lugar dos judeus. Que Israel é o país da população judaica. Que em Israel moram 7 milhões de judeus. E que Israel é o local que foi escolhido no mundo, que está já desde a... Tão batalhado, né? Desde a história, se você for olhar o Velho Testamento, que é o livro mais antigo do mundo. Lá está escrito, lá, em várias passagens, que aquele território que foi denominado Israel, sempre foi habitado pela população judaica. Ela foi escravizada, foi para o Egito, ela voltou, teve o templo destruído, foi para a Babilônia, mas todos os acontecimentos mostravam isso. Então, quando você prega a destruição de Israel, quando você dissemina o ódio contra os israelenses, você está disseminando contra os judeus também. Total. Não tem como você separar isso. Não tem como você diminuir isso, dizendo, não tenho nada contra judeu, tenho contra israelense. Gente. É uma falta de senso que é impressionante. E qual é o problema? As pessoas não sabem. Então as pessoas acham
que israelense e judeu são coisas São diferentes. coisas diferentes. Podem até ser, mas em raras exceções, porque você tem árabes israelenses. Exatamente. Mas a maioria da população, como eu falei, 7 milhões de 8 milhões e pouco são judeus. Então, quando você pede a morte dos israelenses, pede a destruição de Israel, você está cometendo um ato de antissemitismo. E da cadeia mesmo. E da cadeia. Então, e tem padrões de antissemitismo. Tem um instituto que chama IHRA, né? IHRA, que ele estabeleceu as hipóteses principais de antissemitismo. Que é justamente isso. Você querer dissimular a verdade, disseminando ódio contra os israelenses ou contra o Estado judeu e contra os judeus no mundo. Você dizer que os judeus estão num outro país como espiões para proteger ou para ajudar o país sionista. Você diminuir Israel fazendo comparações indevidas pela sua defesa, querendo comparar o que Israel ataca os terroristas em relação ao que aconteceu no Holocausto. E aí você tem diversas hipóteses que contemplam isso. Eu vi todas acontecerem no Brasil. Todas? Todas. É que eu não tenho tempo, não tenho gente suficiente, apesar de eu ter muito voluntário ajudando, né? Na CONIB, que é a Confederação Israelita, e na Federação São Só de São Paulo, no Brasil inteiro, a gente tem diversos voluntários. Se eu tivesse tempo, eu fazia uns 20, 30 inquéritos por dia. De acusações, de ofensas, de intimidação, de incitação ao ódio na internet. É o tempo inteiro nas redes sociais. É impressionante a quantidade. E essa regularização das redes, né, serviria para isso? Ou não? Então, é muito difícil. Eu acho que o grande problema é que as redes têm muita independência. Muita. Então você tem o Instagram, TikTok, Facebook, o Twitter, hoje X. Eles têm muita independência. Então, eles têm os critérios próprios. Eu não vou dizer que eles não regulam, eles têm um filtro. Porque se a pessoa é muito ostensiva... Aquele filtro tem, mas não... Mas eles não têm um filtro completo. Uhum. Tanto que no começo de tudo isso, a gente fez reunião aqui no Brasil, explicando para eles. Falei, olha, o filtro de vocês não está contemplando os espertinhos de ocasião, os racistas de ocasião. Porque eles não estão dizendo judeus, e o filtro deles é judeu. Eles estão dizendo sionistas, israelenses, o povo que vive em Israel. E também estão acoplando a essa terminologia palavras raivosas. Tem que matar todos, do rio ao mar, do mar ao rio. Isso é uma forma de incitação ao crime enorme. Quando eu vejo gente na Paulista balançando a bandeira do Hamas, dizendo que o Hamas estava certo. Não consigo entender isso, gente. E quando eu vejo, muito pior do que isso, pessoas que visitaram os líderes do Hamas, cumprimentando e dando entrevista, dizendo, olha, nós enquanto brasileiros, e aí ele tem uma posição política que para mim tanto faz, estamos apoiando o Hamas porque o Hamas está certo no terrorismo e nos ataques que fez a população judaica. Tem que mostrar o filminho para essas pessoas. E aí eu falo, assim, a pessoa falar isso no Brasil, abusando aí de uma eventual liberdade de expressão que ela tem, e ela acha que não vai acontecer nada com ela. Mas o bom, e até por ser advogado, eu tenho conhecimento de causa para falar, que a polícia, o Ministério Público e a Justiça não vai deixar isso em vão. Não vai processar, vai indiciar, vai condenar, e eu vou adorar que essas pessoas vão para a cadeia para servir de exemplo. Claro, porque senão não vai acabar. Todos esses, no final das contas, eu espero que o quanto antes aconteça a paz, o que vai sobrar? Esses antissemitas. Que é bom a gente saber quem é o antissemita. São? Eu acho. E também. É muito bom também que a gente possa, na justiça, provar os atos criminosos que eles cometeram. Algum deles já frequentou a cadeia há bastante tempo, né? Que é um ex-deputado. Jura? Passou então, muito tempo, na época do mensalão. Tomara que volte agora pelo racismo. Eu não vou falar o nome dele aqui para não dar ibope. Para não dar ibope, ó. Mas eu espero que assim, e vou estar no processo como assistente de acusação para que ele seja condenado e que ele volte para a cadeia, já que ele gosta de onde não tinha que ter saído, já que ele gosta de continuar cometendo crimes, que talvez esse sirva de exemplo, não para ele, porque
acho que é Ele já irremediável. não é irremediável. Mas é serve para vaso os ruim. outros, porque quando sai na imprensa, olha, fulano foi condenado por racismo. E aqui a gente teve um vereador em São Paulo que foi Também. condenado por racismo. Eu atuei nos processos e posso te dizer, isso que a gente nem estava em guerra, tá? Mas a pessoa falar o que ela falou e achar que vai sair impune. E eu volto a repetir, eu não tô aqui me vitimizando porque eu sou judeu. Imagina. Eu tô aqui falando uma realidade. Mas isso acontece com negros. Com negros, isso que eu ia te falar. A gays. gente teve que mudar as palavras, né? Isso, Todas as palavras pra com gays. preservar. E aí, quando eu faço Com os gays. pedidos de abertura de inquérito, eu sempre faço. Tira o nome judeu. Tira a palavra judeu, coloca negro. É, Temos que matar todos os negros. Imagina isso. exato. Isso não é racismo? Claro que é. E A pessoa tem como justificar isso? Não tem como justificar. Isso é racismo puro. Isso é racismo, tem que ser punido, tem que ser criticado por todas as pessoas. Exato. Todas as pessoas do bem. As pessoas do bem, as pessoas que querem uma vida melhor para ela, para os amigos, para a sociedade. Tem os filhos crescendo, Agora, ninguém quer que tem eu pessoas venha. que estão se aproveitando dessa situação. Talvez até financeiramente, eu não sei. Cabe à polícia investigar. Essas pessoas que ficam balançando bandeira do Hamas, que estão com certeza, envolvidas estão com terrorismo. Tiveram pessoas aqui, né, que vocês descobriram? Sim, tem gente presa, tem processo de pessoas que estão ligadas ao Hezbollah. Ao Hezbollah. Então eu espero que todas essas pessoas sejam presas. As pessoas que conhecem essas pessoas que de uma forma ajudaram têm que ser investigadas, têm que ser presas. O Brasil, felizmente, apesar das suas disputas políticas, a polícia, o Ministério Público e a Justiça sempre teve uma posição isenta. Não interessa se a pessoa é de esquerda, se ela é de direita ou se ela é do centro, cometeu alguma infração e tem prova do que ela cometeu, ela tem que ser processada, tem que ser punida e tem que cumprir pena. Tem que cumprir a pena. Tem que servir de exemplo. No Brasil, a gente tem cerca de 150 mil judeus, é isso? 150 mil judeus. E por que a comunidade se tornou tão influente? É menos. É menos? É menos. É porque muita gente mudou de país. Muita Entendi, gente mas vamos lá. Quando a pessoa vai morar em Israel, a gente fala ali, então a gente tem vamos colocar um número de 120 mil. Tá. A maioria mora em São Paulo. A maioria mora em São Paulo. O segundo lugar é no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma coisa meio de educação, porque eu sempre escutei dos meus avós, sempre escutei eles falando dos antepassados, que o orgulho de uma mãe e de um pai judeu, o meu filho tem que se tornar um doutor, um advogado, um engenheiro. Então, o judaísmo é conhecido como o povo do livro por estudar demais. E se você for pegar em números, a quantidade de pessoas que professam a religião judaica que ganharam o prêmio Nobel é enorme. É enorme, né? É gigantesca. De todos os lados, né? Eu tô falando desde a paz até física. Então você tem um leque enorme. Por quê? Porque é um povo muito dedicado ao estudo, muito dedicado a aprender. E são pessoas que eles aprendem desde pequenininho. Então, desde pequenininho você vai tendo uma educação para que você possa, com o teu talento, a tua competência, a tua capacidade, subir na vida. Você não precisa fazer nada de errado para você subir na vida. Então, você consegue isso. No Brasil, felizmente, há décadas atrás, as portas foram abertas para que muitos imigrantes viessem para cá. E a comunidade judaica conseguiu desenvolver em todos os segmentos. Um ajuda o outro, né? Então, em todos os segmentos. Em todos os segmentos. E você tem, tanto no financeiro, o Einstein, que foi eleito agora o 28º melhor hospital do mundo. Eu amo aquele hospital. Entendeu? E é motivo de orgulho para a comunidade, porque isso foi começado lá atrás. Eu tenho tantos a amigos Hebraica, que é um dos aqui, melhores clubes que a gente tem aqui, ninguém, assim, acho que você não sabe, mas a Hebraica de São Paulo é o maior clube judaico do mundo. Não sabia. Nem em Israel. Eu vou desde pequititica, porque eu frequento Pinheiros, a gente ficava nem em Israel você tem um clube desse tamanho com tantos sócios. Então, se você for pensar bem, a Hebraica é uma cidade. Quando eu virei presidente da Hebraica, aí o prefeito de São Paulo ia visitar lá, né, nas festas, eu falava assim: essa aqui é a minha cidade, você é prefeito de São Paulo e eu sou prefeito da Hebraica. Eu brincava, né? Brincava com o Bruno Covas, brinco com o Ricardo, que aliás ele merece todo o aplauso, porque além de meu voto é dele. De todo o trabalho que ele está fazendo, ele fez duas coisas muito importantes nesse momento tão difícil que a comunidade está vivendo. O primeiro, ele tornou
obrigatório no calendário oficial da cidade o dia da recordação do Holocausto. E o segundo, que para mim é muito mais importante, ele fez que a cidade de São Paulo e o poder público municipal obedecesse aqueles critérios que eu te falei do IRA, no combate ao antissemitismo. Então, se algum funcionário público cometer algum daqueles atos, aquelas hipóteses, ele pode ser demitido. Vai ter processo administrativo, vai ter todo jeito de defesa. Como tem pelo racismo dos negros. Mas pode ser demitido. Então, São Paulo já tem isso aqui, o Rio já tem isso. Agora, acho que foi ontem ou anteontem, o estado de Goiás também assinou, o Caiado assinou também. O Caiado, que também gosto muito. Incorporando isso na legislação, que para mim é muito importante. A gente não é melhor que ninguém. Claro que não. Como eu falei, a gente quer viver aqui como sempre viveu, em harmonia, em paz, fazendo parte da sociedade, tendo amigos de dentro e de fora da comunidade. Com certeza. Pelo menos 3 brasileiros foram assassinados pelo Hamas nos ataques de outubro, né, do ano passado. Por que você acha que não houve essa comoção nacional pelas vítimas? Eu não vi realmente, assim, muito... Então, acho que começou, não sei se o primeiro brasileiro foi uma menina. Uma menina. A menina, o comunicado de Itamaraty. Que era do Rio. O comunicado de Itamaraty foi algo desastroso. Porque o comunicado do Itamaraty dizia o seguinte: o governo brasileiro assente pela morte. Não é morte. Ela foi assassinada. Por que ela foi assassinada? Porque ela estava com os amigos, escutando música. Quem era que estava tocando lá? Uma das pessoas, o pai do Alok. Eles estavam celebrando a vida. Ai, gente. Eles foram mortos por quê? Porque eles estavam celebrando a vida, e que para os terroristas do Hamas, isso é proibido. É proibido. Então, por isso que eu falo, aqui ninguém se Isso é proibido, as pessoas têm que saber. Gays não podem morar lá direito. Então, as pessoas têm que saber. As minorias todas. E o filho do Hamas veio pro Brasil, e ele deu entrevista. Eu não fui, foi incrível, né? Então, ele deu entrevista, ele foi lá na Hebraica, ele deu entrevista no Fantástico, deu entrevista em vários jornais, portais, e ele contou como é lá. Lá, assim, mulher não tem direito a nada. Homossexual não tem direito a nada. Eles matam. Pior do que isso, opositor a eles. Se eles estão no comando e algum opositor fala, não, mas isso não tá certo, eles vão e matam também. Então, eles têm esse extremismo dentro da filosofia deles, que é muito próximo ao que faz o Irã, que faz o Hezbollah, Jihad Islâmica, todos esses grupos terroristas que têm que ser combatidos. Como é que pode dizer que o Hamas não é um grupo terrorista? Gente. E aí que eu te falei. Então, o Itamaraty faz um comunicado e não coloca que ela foi brutalmente assassinada. Eu vou te falar pior do que isso. Esses 3 foram assassinados, e aí me liga uma pessoa, um brasileiro, dizendo, olha, um parente meu foi sequestrado pelo Hamas, está sumido. É um dos sequestrados, é brasileiro. É brasileiro. E aí eu tento entrar em contato, pergunto. O Itamaraty, ninguém sabia. Ninguém sabia quem era? Ninguém sabia. Aí eu liguei para uma pessoa em Itamaraty e falei, olha, tem um brasileiro que está sequestrado. Eu tô falando com a família. Como é que faz? Eu falei, vocês têm que fazer um comunicado oficial. E eu pego o meu celular e eu que comunico. Olha, Michel, que era lá, tá sequestrado pelo Hamas, sumiu o dia tal. Aí eu juntei um vídeo, porque os terroristas mostram o vídeo da carteirinha dele. Coloco em contato com a família. Coloco em contato a família. Michel Nieselbaum é o nome dele. E ele tá sequestrado até hoje. Ninguém sabe se ele tá vivo, a gente espera que ele esteja vivo. Assim, a família sofrendo, irmã, filha, neto. Não tem como saber se nenhum refém tá vivo, é isso? Não, nada? Não. Eles não passam nenhum tipo de informação? Nenhuma informação. Sai muita especulação. Um mês atrás saiu uma lista de quem estaria vivo e de quem estaria morto. Aí tem aquele bebezinho. Ai, não. Que inclusive é motivo de muita comoção. Todo mundo lembra dele, né? Porque ele tinha alguns meses, fez 1 ano de aniversário no cativeiro e ninguém sabe se ele tá vivo. E aí saiu que ele seria uma das pessoas que teria sido assassinada, mas ninguém sabe. Eu acho que Eu torço para que todos estejam vivos. Eu sei, porque eu tive em Israel escutando as vítimas, os soldados. Os danos psicológicos para mim são irreparáveis. São irreparáveis, né? Mas eu penso como se fosse alguém da minha família. Claro. Eu teria uma raiva eterna
de quem fez Nunca isso. mais a pessoa fica boa da cabeça. Mas eu assim, prefiro acho, ter né? ela viva do meu lado. E eu poder cuidar, Claro. eu poder conversar, e eu poder tentar ajudar. Que é o que os familiares pedem. Falam assim, eu quero meu filho de volta. Do jeito que ele vier, eu vou cuidar dele. Eu quero ele aqui do meu lado. Então a gente assistiu uns depoimentos de uma mãe Dessa mãe. e da irmã. Assim, assustador. Assim, o tamanho da crueldade que elas ficaram sabendo que os terroristas faziam com todo mundo que estava no cativeiro. E aí a mãe falava assim, como é que pode o mundo não se revoltar? Eu entro na minha casa, onde está meu filho? Meu filho tem um problema de saúde, ele está tomando remédio? Ele está tomando remédio? Por que ninguém faz nada? E isso é uma pressão muito forte em Israel. Que soltam os reféns. E eu uso isso aqui, ó. Eu ganhei da Vivi. Então, eu uso isso aqui. Nigre. Desde que eu fui para Israel, eu uso isso aqui todos Preciso os colocar dias. o meu. Eu uso isso aqui para trabalhar. Eu uso isso aqui para ir fazer ginástica. Para a pessoa perguntar para mim, o que é isso? Aí eu vou explicar. Você vai lembrar. Isso aqui é justamente para lembrar que tem 134 pessoas sequestradas, sofrendo algo que é inimaginável, sendo torturados, violentados, agredidos, e que tem famílias, amigos sofrendo. E eu vi isso. Podia ser cada um de nós. Então, e eu ouvi, eu falo, eu vi, eu ouvi e eu senti isso ali. Então, o impacto é muito grande e eu vou parar de usar isso aqui no dia que os todos estiverem em foram, casa. E eu vou guardar isso aqui para que daqui a uns anos, quando se eventualmente essa onda, né? Porque eu vou dizer que é uma onda de antissemitismo. Ela teve muito no passado, ficou um tempo escondida, então agora a onda voltou. Eu espero que essa onda acabe, que a justiça ajude. A polícia ajude, que essa onda acabe. Quando essa onda acabar, eu vou guardar isso aqui, mas se voltar um dia eu vou lembrar, olha, aconteceu isso. Porque a gente tem que recordar. Porque a nossa memória ela é muito, muito rápida, né? Aí a gente esquece. Nossa, isso é verdade, olha, aconteceu. Se você for pensar, o Holocausto tem 80 anos. Acabou 80 anos. A lembrança que eu te falei da Anne Frank tem 82 anos atrás. E aqui tá se repetindo de novo. Tá se repetindo de novo. Isso causa medo? Causa. Na comunidade judaica. Você tem medo dos filhos e tal? Tenho, óbvio que eu tenho. Até por essa posição de liderança que eu ocupo, de eu atacar judicialmente os antissemitas, porque eu não vou deixar eles impunes, processando eles, falando que vou processar, e atrás deles, é óbvio que eu tenho, porque eu não sei o que eles são capazes, né? Se esses terroristas têm ligações com pessoas aqui no Brasil, eu posso estar correndo algum tipo de risco efetivamente. Mas eu tô protegido, tá tentando se proteger. Devidamente protegido. Sua família. Todo mundo protegido. Aqui em São Paulo, particularmente, o secretário de segurança e o governador colocaram segurança extra nas entidades judaicas. Na hebraica tem isso foi, então Isso foi determinado justamente para proteger, porque é uma forma ostensiva de se alguém quiser fazer algum mal, falou, nossa, a polícia tá lá, posso ter problema. Exato. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Não adianta você achar, não, aqui no Brasil não acontece nada. Pode acontecer, tanto que pessoas foram presas aqui que estavam planejando fazer alguma coisa. Já estavam até levantando locais, pessoas. A coisa é muito mais ampla. Fizeram treinamento. Olha isso, a gente não fica sabendo das coisas. Receberam dinheiro. Algumas foram presas, outras não foram presas. E deve ter um monte, né? Não. Essas células criminosas elas estão... Que doido, gente. Elas estão inseridas em toda a sociedade. E a gente achou que o Brasil fosse ficar um pouco livre, né? Israel reagiu aos ataques com força militar. Explica pra gente como funciona o direito de autodefesa. Pra ficar claro aqui que não é nenhum absurdo. Dia 7 de outubro, Israel foi atacado por terra, pelo ar e pelo mar. Isso. Foram ataques simultâneos. Eles conseguiram, de alguma forma, isolar o sistema eletrônico, tecnológico de defesa, que ninguém viu que estava tendo invasão de tantos terroristas. E aqui eu abro parênteses, porque as pessoas falam assim, nossa, mas tem gente morrendo lá que nem usa farda do Hamas. Não, o Hamas tem um exército fardado,
E tem um exército que não é fardado, o exército civil deles. Uhum. Tanto assim que todos os reféns estão aonde? Estão em casas de pessoas civis dentro de Gaza. De Gaza. Que auxiliam o exército do Hamas. Porque são ameaçados ou porque auxiliam porque querem? Porque participam. Participam. Você não viu lá? Tem jornalista que participava. Gente da ONU. Da ONU que participava. Isso é. Então, Israel foi atacado dessa forma. E foi atacado também com vários mísseis. O que Israel fez de pronto? Se defender dos mísseis. São mais de 20 mil até hoje. Se Israel não tivesse o sistema mais moderno de defesa aérea, que eu fui conhecer, e que realmente é impressionante, Israel já tinha sido dizimado. Tinha virado um estacionamento. De tantos mísseis. Ainda assim... Porque eles interceptam, né? Eles Como interceptam é que chama aquele, no ar. Domo de ferro. Air Dome. Sim, é um dos sistemas que Israel tem. Israel tem vários. E que consegue evitar isso. Se não tivesse isso, as pessoas estão falando, nossa, mas morreram milhares de pessoas em Gaza. Israel teria milhões de mortes. Porque eles não param. A gente está conversando aqui, e eles tem míssil caindo em Israel. Do norte, por Hezbollah, e por Gaza. Então, o que Israel pode fazer numa situação dessa? E o Tribunal Internacional reconheceu o direito de Israel se defender. Ah, entendi. Reconheceu esse direito. Então Israel pode se defender. O que pediram para que Israel tente minimizar as consequências. As mortes não então tem o que como, né? Israel fez de pronto? Começou a destruir os locais que se sabia que tinham arsenal de armas. Depois disso, Israel começou a invadir Gaza. E antes de invadir os bairros, Israel mandava bilhetes. Olha, amanhã a gente vai invadir esse local. Se você não pertence ao Hamas, saia deste local com a sua família, porque o nosso interesse não é causar mais danos do que o necessário. Israel fez isso. Israel continua fazendo isso. Israel age para destruir essas bases militares do Hamas, que estão subterrâneas, que estão embaixo de escolas, que estão do lado de mesquitas, hospitais, né? Que estão do lado de hospitais, que estão dentro da organização da ONU. Vocês viram, né? Os túneis, eu vi. Então, isso é chocante, né? É uma cidade, né? Isso tudo tá ali. Então, o que Israel faz numa situação dessa? O que uma pessoa normal faria se fosse atacado? Fica quieto e continua sendo atacado? Não, você tem que evitar você ser atacado. Porque, como eu te disse, tem um sistema de defesa, mas ele não é 100% eficiente. Nada, né? Tem mísseis que caem, esses mísseis matam algumas pessoas. Israel tenta evitar ao máximo, mas o único jeito de você evitar essa continuidade de você ser atacado é você ir lá e destruir onde esse míssil está saindo. E ainda assim, Israel invadiu Gaza quase por falta pouco espaço que Israel não foi e continua vindo míssil. Gente, e eles não param de invadir míssil. E a grande não dá para chegar? Então, Israel está tentando chegar. E a pergunta que eu faço, porque lá Gaza recebe muito dinheiro. Cadê o dinheiro? Por que eles pegaram esse dinheiro e ao invés de cuidar da cidade, de desenvolver, eles pegaram esse dinheiro, só aplicaram em armas e grande parte desse dinheiro foi desviado pelos líderes do Hamas, que vivem igual reis, né? Reis não, sheiks. Sheiks. Eles têm a fortuna, eu vi uma reportagem de bilhões, porque eles desviaram todo esse dinheiro para conta pessoal claro, deles. Eles vão viver que nem reis e a população de Gaza vive como pode. E aí, algumas pessoas que criticam Israel falam assim, não, mas Israel está fazendo uma limpeza étnica, quer acabar com os palestinos. Se isso fosse verdade, em Israel não moravam 2 milhões... Que atravessam todo dia, né? 2 milhões de árabes moram em Israel. São palestinos, são árabes católicos, são árabes muçulmanos, que fazem parte da sociedade israelense, são médicos. A gente foi lá no hospital, lá tinha médica palestina, tinha enfermeira palestina, tem policial, tem gente no exército de Israel combatendo o Hamas que é palestino. Israel nunca vai querer acabar, nunca vai, assim, não tá dentro. Não, já tinha, né, já tinha. E por isso que os conceitos que falam, não, isso é genocídio, querem eliminar, não quer eliminar, porque se Israel quisesse eliminar, ia com a força aérea lá, bombardeava e acabava com tudo, mas não é isso. Israel, como eu te disse, quer preservar as vidas, porque tem muita gente inocente. Claro que tem. É uma das crianças. Qual é o principal? Israel quer resgatar os reféns, quer eliminar essas bases de ataque para a população voltar a viver em paz.
Você tá em Israel lá, você já foi algumas vezes, mas você nunca foi em época de guerra. Você tá lá, de repente a gente tá aqui, toca a sirene. Tocou a sirene, para o que você tá fazendo e vai se esconder. Eu acho que eu não conseguiria viver assim. É muito louco, né? As pessoas já são acostumadas. Então, faz parte do Faz cotidiano. parte do cotidiano. Elas são criadas assim. A gente tava lá e a gente tava longe, mas foram lançados mísseis contra Tel Aviv. E o hotel era em Tel Aviv. Se a gente tivesse no hotel, teria que ter corrido Pro bunker. pro bunker. Mas como a gente tava em outra cidade, a gente ficou meio que Um pouco aqui. longe. Não, pra saber se ia vir mais míssil ou não, porque isso é Imagina imediato. viajar pra passar esse perrengue. Pra ver o que a gente vai fazer. Então Israel, não é que Israel pode, Israel tem todo o direito de se autodefesa. defender. O Tribunal Internacional reconheceu isso. Todos os países coerentes, democráticos reconheceram isso. O Parlamento Europeu reconheceu isso. Os Estados Unidos reconheceu isso. As grandes potências mundiais reconheceram isso, né? E aí você faz um paralelo. Como é que pode algumas pessoas criticarem Israel e esquecem de falar da Rússia? Ou esquecem de falar da China. Da China. Ou esquecem de falar do Irã. O Irã, Não, então. esquecem de falar do Irã. Então, é muito fácil criticar Israel. É muito fácil criticar uma democracia que não vai cometer atrocidade. O governo de Israel não vai cometer atrocidade. O governo de Israel não vai sequestrar palestino, não vai estuprar mulheres palestinas, não vai sequestrar criança, não vai fazer esse tipo de coisa. Não faz parte da nossa cultura, da nossa educação. Isso faz parte, sim, de quem é terrorista, de quem tem no estatuto lá matar todos os judeus do mundo. Tá no estatuto do Hamas. Isso tá na cultura deles. Na nossa não tá. Então Israel tenta minimizar de qualquer todas jeito, as formas evitar mortes desnecessárias. Israel, hoje mesmo saiu uma polêmica. Israel matou 100 pessoas, estavam esperando ajuda humanitária. Não foi Israel. Não, eu vi isso aí. As pessoas estavam lá para pegar comida. Para pegar comida. E aí houve um tumulto, uma pessoa subiu e Israel tem alguma responsabilidade disso? Nenhuma. Não, claro. Porque aquilo não está sob o controle de Israel. Não tá, o que ele pode, se devolvessem, e a pressão sobre o governo israelense está tão grande, se devolvessem todos os reféns, talvez fosse possível ter uma paz imediata. Mas como eles já recusaram, porque eles não querem devolver os reféns, ou porque a maioria pode estar morto, eu não tenho ideia quais são as razões que o Hamas usa para não fazer isso, porque seria tão bom que isso acontecesse, né? Os reféns voltarem para casa. Nossa, primeiro só isso. E a partir daí você poder... E eu tenho certeza, a população de Gaza mesmo, tem muitas pessoas que eu tenho visto em entrevistas falando, não aguento mais. Não aguenta mais. Eu quero viver. Meu filho quer ir pra escola. A gente vai de um lado pro outro. Tá com... Então você vive num campo de batalha. Campo de batalha. É horrível. Horrível. E você, como advogado, você enxerga alguma solução rápida e definitiva para o conflito entre os palestinos e os israelenses? Tem muita gente em Israel, muita gente que quer a paz com os palestinos. Muita gente é favorável aos dois estados. Aos dois estados. Muita gente é favorável. Mas a gente tem um grande problema. Quem é que fala em nome dos palestinos? Quem que vai sentar à mesa para negociar? Não, vamos fazer dois estados. Israel, mesmo com tudo isso... Não dá. Não dá. Mesmo com tudo isso, a água que ia para Gaza e a eletricidade que ia para Gaza, 75% Israel que mandava. E aí você escuta, não, mas eles querem acabar com as pessoas de lá. E fornecem água. Israel tira a água do mar, trata, torna ela potável e manda para Gaza. Para quê? Para os palestinos e para dar água para os seus algozes, né? Para os seus terroristas. Mas continua fazendo isso. Então é muito difícil. Se tivesse algum líder palestino para se sentar e conversar, não tem. Porque o Hamas também vai contra o outro grupo palestino que vive na Cisjordânia e que comanda a Cisjordânia e que tem uma convivência, não é perfeita, mas é uma convivência pelo menos que é pacífica. Você não tem isso do outro lado. Então, a população palestina de Gaza vai ter que achar um novo líder, novas pessoas para conversarem. Porque com o Hamas isso vai ser impossível. Vai ser impossível. Porque eles sofrem pelo Hamas, porque o Hamas usa eles de escudo humano, e também o Hamas os usa
nessa campanha e nessa guerra contra Israel. A única solução para esse conflito é se o Irã, que financia o Hamas, for pressionado ao ponto de determinar que a guerra acabe, que os reféns sejam devolvidos, o Catar, onde vivem os grandes líderes do Hamas, pressione esses líderes para, nesse mesmo sentido, para devolver os reféns, para ter um cessar-fogo, pelo menos temporário, para se tentar caminhar num processo de paz. Sem isso, o que vai acontecer? Israel vai avançar sobre Gaza, vai tentar recuperar todos os reféns, vai ser recebido a tiros, vai ser recebido a bombas, vai ser atacado e vai atacar. Vai morrer mais gente dos dois lados. Porque eu recebo todo dia, eu tenho um canal que eu recebo todo dia os soldados que acabam sendo abatidos em Israel. Ou vítimas civis. Teve um atentado hoje em Israel, um árabe extremista foi com uma arma e matou 2 pessoas no meio da rua. Imagina, está num ponto de ônibus, você tomou um tiro e morreu. Então isso acontece muito nessa época de conflito, né? Então isso é muito ruim, a população sente muito isso. Tenta viver, mas vive com medo. Vive com medo. Você já sofreu algum ataque antissemita? Já. Já? Já. Mas agora ou quando você era menor na escola? Não, eu sofri há pouco tempo atrás. Eu sou vítima, inclusive, num processo. Tem um processo criminal, sim. Tá andando. Assim, espero que a pessoa sofra punição. Eu sofri há pouco tempo atrás, até registrei BO por conta dessa posição de liderança. Que foi um ataque antissemita com uma ameaça a fazer algum mal. E aí eu acabei registrando o boletim de ocorrência. Tô pesquisando para tentar achar quem é a pessoa, porque era um número que eu desconhecia, nem sei se vou conseguir achar ou não, mas eu sofri. Eu sou uma das pessoas da comunidade judaica que sofreu. Tem aquela moça naquela loja na Bahia que sofreu. Aquilo. Mas o que vai dar naquilo? Não, a pessoa vai ser processada, a pessoa vai ser condenada. A gente descobriu no Rio de Janeiro uma professora que escreveu nas redes sociais dela: vamos fazer que nem Hitler, vamos matar todos os judeus. E aí a polícia agiu rapidamente, identificou ela, indiciou ela também vai ser processada, vai ser condenada. Ela disse, achando que alguém vai acreditar na história dela: ai, mas não fui eu que escrevi isso. Alguém pegou meu telefone. Não, ela falou assim que na hora que ela foi digitar, saiu. E ela não queria dizer isso. Então, assim... Toma cuidado, né? Porque isso é tão sério. Convenhamos que isso é impossível. Ainda que ela tivesse feito isso, o que você faz? Você apaga, né? Apaga, né? Não, ela demorou dias para apagar. Então, que mostra que ela queria causar, que mostra que ela queria pôr pra fora. O negócio que ela tem dentro dela, que ela não gosta. E assim, ninguém é obrigado a gostar de mim, nem a gostar dos judeus. Assim. Mas tem que saber, E aqui, aproveitar teu programa e falar: se você não gosta de judeu, não gosta de negro, não gosta de qualquer tipo de minoria, se você externar isso de forma preconceituosa nas redes sociais ou até oralmente em algum lugar, você vai ser processado, vai ser condenado e pode ser preso. Pode cumprir pena por isso. Porque o racismo tem crescido muito e por conta disso a legislação vai ficando mais dura. Como aconteceu nos crimes contra as mulheres. Por que criaram a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, Justamente porque antigamente não se dava muita bola ou muito crédito para as mulheres que reclamavam: ai, meu marido me bateu, meu marido fez isso, meu namorado me ameaçou. Então era assim: vai, amanhã você tá com ele de novo e tá tudo bem. Tudo bem. Então se criou esses mecanismos justamente para coibir esse tipo de conduta. De crime. E as pessoas que cometem esse crime primeiro recebem uma medida protetiva e se continuam, é cadeia mesmo, é prisão, vão ficar presos. Claro. Para servir de exemplo. E não só exemplo para fora. Não só masculino também. Sim, vai servir exemplo para todo mundo. Para os filhos, para os parentes. Exatamente. Para saber que tudo isso faz muito mal. Concordo. Nos últimos anos, a comunidade judaica brasileira passou a ser associada à direita. Aí isso é um ponto bom. O que você acha dessa politização e o que você acha que seria parte da rejeição a Israel aqui no Brasil? Isso não é verdade. Não é verdade. Não, a comunidade judaica é plural. A gente tem pessoas na comunidade que tanto já foram políticos de direita, de centro e de esquerda. O próprio governo federal tem uma pessoa ligada ao presidente que é da comunidade judaica.
mas é de esquerda. Isso não influencia em nada Entendi. O fato. E a comunidade judaica abertamente nunca apoiou A, B ou C. Cada um tem o direito de votar em quem quiser. Entendi. Cada um tem o direito de fazer as suas escolhas. Mas, e aí eu falo, não me interessa se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda. Eu sou judeu e por isso eu posso ser discriminado? Não, não posso. E eu não aceito discriminação de político nem de direita e nem de esquerda. Nem de esquerda. Eu não aceito apologia ao nazismo nem de político de direita nem de esquerda. Eu não aceito qualquer tipo de discurso do ódio de político de direita ou político de esquerda, independente do cargo que ele ocupa. Aliás, se ele ocupa algum cargo é muito pior. Uhum. É muito pior. O que acontece infelizmente, alguns políticos de esquerda estão associados de alguma forma a alguns grupos terroristas e até alguns discursos Isso que eu ia te falar, a uns discursos antissemitas, e é a voz deles propagando isso atinge a população que por desconhecimento replica. É desconhecimento. E vai replicando e vai replicando. Então essas pessoas, a maioria não sabe o que ela está falando. Tomara, então, né? Falta educação. Por isso que anos atrás a gente lutou tanto para que nas escolas ensinassem o que foi o Holocausto, o que foi a Segunda Guerra, que isso não pode acontecer nunca mais. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas é muito errado quando eu vejo algum governante fazer qualquer tipo... Dimensão. É muita falta de noção, qualquer né? tipo, e eu de verdade, eu aceito qualquer crítica ao governo de Israel. O governo, eu também. O governo está agindo de forma desproporcional. Porque governo é governo em qualquer lugar. Pode criticar. Agora, não pode falar, esses judeus isso, esses israelenses aquilo. Isso não pode falar. Não pode fazer comparação também com o que aconteceu no passado, aconteceu foi hoje. O extermínio de uma raça, né? Essa linha é tão tênue total. disso virar um movimento de ódio contra os judeus, é tão rápido que isso aconteça, como acontece nas redes sociais, que as pessoas têm que se vigiar. Uhum. Essas pessoas que são influentes, independente da profissão, elas têm que tomar muito cuidado com o que elas falam, porque pode ter consequências drásticas. No Brasil, ainda não teve nenhum ataque físico, não teve nenhuma morte a judeus, mas na França teve. Teve. Na Inglaterra A França foi horrível, Nos Estados Unidos teve. Depois da guerra, nas universidades americanas, judeus estão sendo agredidos só porque são judeus. E se o movimento aí dos políticos de esquerda não se preocupar com isso, vai acontecer isso aqui também. Porque as universidades, eminentemente, têm uma tendência mais Eu já não mandaria meu filho para nenhuma dessas. A ser de esquerda. Então eles têm que tomar cuidado o que eles estão falando. Mas eu fico feliz também quando eu vejo, e aqui eu faço um elogio aberto ao Roberto Freire. Total. Que gente, é um político super sério e que tem se posicionado, fala assim, olha, não interessa a minha tendência política, me interessa o que é certo e o que é errado. O que estão falando, o que estão dizendo tá errado. Israel não atacou ninguém, Israel foi atacado. Eu não posso atacar os judeus ou os israelenses, nem fazer algum tipo de comparação, ou mesmo falar de sionismo, escondendo o meu antissemitismo, porque isso é crime no Brasil e isso tem que ser punido, em qualquer escala. Então, e eu vejo os posts dele e fico ele tá realmente extremamente contente, como ele tem outros. Tem outros que têm seguido essa mesma linha. Jornalistas que sempre defenderam a esquerda. Mostrando, olha... e aí tem o episódio que envolveu o presidente Lula. Ele foi altamente criticado. Por todos de esquerda. Por todos, entendeu? Eu conheço que alguns não. E eu espero de verdade que o presidente venha a público. Mas ele não quer pedir desculpa mesmo? Então que ele venha a público para se explicar. Assim, ele pode ter esse equívoco. Eu não acho que o presidente Lula, eu não acho que ele seja um antissemita. Eu também. Ao contrário. Ele se expressou muito mal, ele errou, e o que eu espero é que ele retifique isso e que ele levante uma bandeira contra o antissemitismo. Porque isso é muito importante para mim, porque eu sou judeu, mas também sou brasileiro. Claro. Isso é o mais importante para mim. Exemplo pra gente sair dessa... Que ele faça isso. Isso para mim é o melhor. Diferentemente de outras pessoas do governo. Tem uma pessoa ligada ao presidente Lula que prefaciou o livro do Hamas.
Então, como é que eu posso pedir para uma pessoa dessa falar mal do Hamas? Falar mal do Hamas. Se ele fez o prefácio do livro do Hamas, dizendo que o Hamas é um movimento político. Ah, eu vi. Gente, não dá. Você advogou para a deputada federal Carla Zambelli e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Você recebeu muitas críticas por defendê-las? Então, Advogado, né? então, eu sempre falo que tem que separar o cliente do advogado. Do advogado. Estou exercendo minha profissão. Eu fui advogado da ex-primeira-dama e as situações dela estão resolvidas. Só tem um processo que ela é vítima. Uhum. Eu sou ainda advogado da deputada Carla Zambelli. Obviamente que algumas pessoas que não sabem separar a figura do advogado do cliente, criticam, xingam e falam besteiras, mas isso faz parte. Então eu não me ofendo quando a pessoa fala isso. Ah, você está advogando para essa deputada X ou para o político Y. Isso não tem problema nenhum, porque é uma crítica por conta do exercício da minha profissão. Não me afeta tanto como se fosse alguma coisa ligada à minha religião. A tua religião. A minha religião. Porque eu sei, quando a pessoa fala e faz alguma acusação ligada à religião, ela fala com uma intenção muito maior. Uhum. Em relação ao trabalho, a pessoa fala como se fosse algum tipo de desabafo. É totalmente diferente. Por quê? Porque ela tem uma linha política diferente. Mas eu sempre separei o meu trabalho das minhas questões pessoais. Eu exerço minha profissão. Já advoguei para político de esquerda, do centro e de direita, e eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum deles. Converso com todos, me dou bem com todos, vou continuar me dando bem com todos, e isso não faz diferença. Eu não escolho, eu só vou advogar se alguém é do partido X ou do partido Y. Não faço esse tipo de coisa. Não faz esse tipo de coisa. Você foi vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil. Como funciona essa entidade? Então, a Confederação Israelita do Brasil... São várias confederações. Então, não, a Confederação Israelita do Brasil, ela é a entidade mãe. É a mãe, entendi. Aí vem, tá. Então, hoje o presidente é o Cláudio Lotenberg, eu era o vice dele, eu saí por escolha pessoal. E embaixo da confederação você tem as federações estaduais. Tem Federação Israelita de São Paulo, Federação Israelita do Rio, Federação Israelita de Minas Gerais, e assim vai. E a gente congrega todas as entidades judaicas e toda a comunidade. Então, quando acontece alguma coisa, quem que fala em nome da comunidade judaica? Se é nível nacional, a CONIB. A CONIB. Se é nível estadual, pode ser a CONIB e a federada. Entendi. Hoje em dia, inclusive... a guerra traz algumas coisas boas, né? A discriminação traz algumas coisas boas. Para mim, hoje é a união. A união da comunidade judaica, a união que eu vi do povo de Israel, a união que eu vejo aqui de todas as entidades tentando ajudar defendendo, defendendo a nossa segurança, a nossa fé, e mostrando que esse antissemitismo é criminoso e que todo mundo vai combater. A gente não vai ficar quieto que nem os nossos antepassados ficaram e acabaram todos sendo mortos. A gente vai lutar, a gente vai discutir, a gente vai contestar, a gente vai criticar e a gente vai processar. Você foi presidente de uma sinagoga, ai gente, não sabia disso, e diretor do Museu Judaico. Doar seu tempo à comunidade é uma missão. Isso é uma história que eu vou remeter, como eu falei pra você, desde a minha casa. Da casa eu sempre tive uma coisa judaica. Quando meu pai faleceu, mudou minha vida completamente. Faz tempo que ele foi a gente vai até falar dele. 2012, 12 anos. Vai fazer 12 anos agora. E eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa para honrar tudo aquilo que ele tinha me ensinado. Eu já fazia trabalho voluntário, era conselheiro de hebraica e ponto. Aí eu decidi, falei, não, vou doar um pouco mais do meu tempo. E aí você acaba se dedicando a uma coisa, e aí quando na religião judaica tem um falecimento de um ente próximo, que é pai, mãe ou filho, você tem que rezar 11 meses. 11 meses, é isso. Que é a época de luto, E eu fiz tudo isso. E quando eu comecei a fazer tudo isso, eu comecei a me envolver mais. E eu obviamente que eu peguei muito mais gosto pelo trabalho voluntário, mas aprendi a otimizar meu tempo. Então eu controlo muito bem meu tempo na vida. E aí eu comecei a participar de muita entidade. Sou conselheiro de quase todas as entidades. Hoje eu sou conselheiro do Einstein, da Unibis, Cian, da Hebraica, da Sinagoga Betel, que eu fui presidente.
do Museu Judaico e por aí vai. E eu acabei participando de tudo isso. E isso me dava muito prazer. De saber que eu tô fazendo alguma coisa em prol da comunidade. E saber que eu tô fazendo alguma coisa que eu aprendi em casa. Que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi com meus avós. E que eu vou deixar alguma coisa de melhor para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos e para os filhos dos meus amigos. É óbvio. E por isso que eu passei um tempo maravilhoso quando eu era presidente da Hebraica. Adorava ser presidente da Hebraica. Era muito mais fácil, né? Você trabalhar num clube, você tem alguns problemas, mas você tem muitas realizações. O que eu faço hoje, eu só tenho problema. Eu só tenho desgaste, eu só tenho estresse. Eu fico caçando racista, antissemita, processando, xingando, vendo o que é necessário fazer, investigando, que é algo muito mais estressante, que não me dá nenhum prazer. Claro que não, dá tristeza, não tenho nenhum né? prazer de fazer isso. Eu preferia que a sociedade brasileira não tivesse esse tipo de coisa, que as pessoas fossem um pouco mais desenvolvidas e entendessem que aquilo é uma guerra entre um grupo terrorista e um Estado democrático, e que não desvirtuassem ou não descambassem para algo mentiroso que leva à perseguição, à discriminação, ao preconceito a quem pertence à religião judaica. Qual legado você recebeu do seu pai, Dr. Hélio Bialski, um dos maiores advogados criminalistas do país? Não, tem um monte. Assim, eu aprendi muita coisa com ele. Advocacia, esse amor pela religião, pelo Corinthians. Mas lições de vida são as melhores. Assim. Uma vez eu fiz uma homenagem pro meu pai e eu sempre falo duas coisas. A primeira é que meu pai sempre ensinou assim: se tiver alguma dúvida na vida, pessoal, profissional, escuta teu coração. Ele vai te levar pro caminho certo. Sempre. E a segunda é tratar todo mundo com humildade. Então, eu fui presidente da Hebraica, eu vou hoje fazer ginástica lá. Quando eu era presidente, eu cumprimentava desde o porteiro você tem essa até o vice-presidente. E eu continuo igual. E eu ganho respeito do mesmo jeito. Como eu falei, não sou melhor que ninguém, só porque eu ocupei um cargo. E eu ensino isso para meus filhos. Felizmente, meus filhos aprenderam essa característica de mim, tratam todo mundo bem, que é o principal. Porque se tratar todo mundo bem já é um passo para mostrar para a pessoa que você tem educação. E a partir daí você pode reivindicar, pode pedir, pode contestar. Entendi. Então, isso é muito importante. Então, essas duas coisas que meu pai tinha muito forte, eu sempre levei. Verdade que no seu primeiro dia de aula na faculdade de Direito, ele já te convocou para trabalhar no escritório e comprou seus primeiros ternos? Verdade. Gente, então ele te obrigou a ser advogado, praticamente. Não, porque assim, eu fiz… quando eu tava no terceiro ano, essa história é muito boa. Eu tava no terceiro ano da faculdade, do colegial, eu fiz cursinho junto. Aí quando eu passei na faculdade, eu falei, puxa, agora eu vou descansar, né? Porque ninguém trabalhava. No primeiro ano, ninguém trabalha na faculdade. Todo mundo fica curtindo a vida, né? Primeiro ano da faculdade. E eu ainda era um menino, porque eu entrei na faculdade com 16 anos. Porque eu sempre fui um ano adiantado no colégio. Eu fiz 17 no primeiro ano. Eu falei, agora eu vou curtir um pouco a vida, né? E aí meu pai falou, vamos jantar comigo no shopping? Era a primeira semana, segundo dia. Eu falei, vamos. Aí ele me levou numa loja que não existe mais. Aí entrou lá e falou assim, escolhe aí 2 ternos, 2 calças, 2 blazers, camisa. Eu falei, mas que é isso, pai? Ele falou, não, semana que vem você começa a trabalhar. Eu falei, mas nem um descanso? Ele falou assim, não, porque isso vai fazer diferença na tua vida. Na tua vida. E ele teve razão, e eu vou falar, ele teve toda a razão. Eu tava no terceiro ano da faculdade, eu praticamente advogava, sem ter as matérias. O aprendizado que eu tive passando todo esse tempo com ele foi espetacular. Eu me arrependo disso? Não, me arrependo, assim. Você fez isso com algum filhinho? Então, o meu filho não pôde. Não? Não, meu filho é advogado formado já. Mas o meu filho fez a GV. Tá. A GV é uma faculdade que os 3 primeiros anos é integral. Então ele não tem como trabalhar. Mas ele me ajudava em algumas coisas. E hoje ele trabalha comigo. Os 2 anos que ele pode fazer estágio, ele tá comigo. E obviamente que a cobrança em cima dele é muito maior do que dos outros. Como eu sofria. E nunca, cobrança nunca é demais. E nunca foi nenhum peso para mim. Aliás, era um prazer saber que meu pai
era um ótimo advogado e que eu podia ter a porta aberta por causa disso. Por causa disso. E aí eu continuei fazendo. Legado. Mas era engraçado, porque assim, eu ia pra faculdade de terno e todo mundo de Imagina, menininho. bermuda, chinelo, É. e eu lá com meu terninho, minha gravatinha, porque eu saía de lá e ia direto pra fazer Pra estágio. fazer estágio. No seu escritório existem várias advogadas mulheres, né? As mulheres estão se destacando mais no direito? Olha, na minha época da faculdade a gente era mais homem do que mulher. Hoje, acho que essa proporção é inversa. O poder judiciário mesmo, os juízes, isso é maior. Hoje você vê muito mais juízas do que você via no passado. Acho que as mulheres deixaram de ser só donas de casa, só mãe, para também se dedicar à profissão. A minha mãe mesmo era dona de casa. Ela cuidava dos filhos. Minha também. Ela cuidava dos filhos. Eu já nunca consegui. Entendeu? Então, hoje, todas as mulheres querem independência, todas as mulheres querem ter a vida dela, todas as mulheres querem ter o sucesso profissional e elas têm todo o direito do mundo de ter. É possível. E dá pra fazer um pouquinho dos dois, Então, né? é possível ter essa convivência. Claro. Eu tenho muitas mulheres. Acho que eu tenho mais mulher que homem hoje no escritório. Que massa. Eu não contei ainda, mas eu acho que eu tenho mais mulher do que homem. E é bom, porque eu pego um caso, por exemplo, de Maria... de Maria da Penha. Tem muitas mulheres que não querem me contar o que aconteceu. Então fica muito mais fácil uma mulher contar pra outra mulher. Eu já saí de sala de depoimento falando, olha, eu vou sair, você fica à vontade. Tô lá fora, eu volto. E aí eu falei, fica tranquila. Eu já passei por alguns constrangimentos assim por ser homem, e é bom ter uma mulher. Tem uma mulher, exato. E a paixão pelo Corinthians, de onde vem? Aliás, por que corintiano e não palmeirense? Corintiano assim. Nossa, o Andrés vai matar. Acho que meu pai falava que assim, você quer comer em casa, tem que ser corintiano. Tem que ser corintiano. Então, mas desde pequenininho. Eu vejo foto, eu bebezinho, sempre fui corintiano. Hoje até, curiosamente, eu recebi uma foto, meu filho, um toquinho, comigo, com os amigos. Aí eu falei, tá vendo? Você usava coisa do Corinthians desde pequenininho, como eu. E aí você acaba desenvolvendo essa paixão, né? Assim, e é tudo de bom. O futebol é algo que me aproximou muito do meu filho. Do teu filho, porque ele é muito corintiano, a gente vai muito no jogo. Quer dizer, como eu com a minha filha pequena eu tenho coisa com os cachorros, com a minha filha mais velha já é uma intimidade. Quantos filhos você tem? 3. Um menino? O menino que é o do meio, tá. que tem 22, uma filha de 21 e uma de 24. Caraca, a de 24 já é nutricionista, já. Que máximo. Por isso você tá assim? Então ela deve fazer ela cuida do dieta pai. Da casa. Ela cuida do pai. E eu tenho uma relação espetacular com ela. Ela é minha amiga até. E é recíproco. Então, que máximo. Então, com cada filho eu tenho você tem uma particularidade, uma relação especial. E é muito, e com a mãe deles, que é minha ex-esposa. Que é uma mãe. É uma. Maravilhoso. Assim, eu tenho uma relação espetacular com ela também. Isso é muito importante pro filho. Muito. E toda vez que eu atendo alguém no escritório, obrigado, né? Eu tento falei, escuta, que você tá sofrendo hoje, você tá com raiva, mas sabe quem vai sofrer? Teus filhos. Olha o exemplo que você vai dar pra eles. Mas tem alguns que querem brigar, não tem o que fazer. É briga. Então, a gente aconselha, né? Quem a quiser gente aconselha, ouve, porque a pessoa não quer escutar, então vamos pra briga. Mas você vai conviver com a pessoa o resto da vida e é melhor você conviver numa boa. Eu escutei uma frase hoje num cliente que a gente atendeu. O advogado falou pro cliente: no mínimo, você vai conviver com essa tua ex-mulher 50 anos. No melhor mínimo. conviver numa boa. Porque teus filhos são pequenininhos. Mas ele falou, mas é ela que tá brigando comigo. Eu falei, então, a gente vai ganhar o processo pra ela aprender a conviver com você. Ó. Bom, vamos pro nosso ping-pong. Você já pensou em ir embora do Brasil? Nunca. Não? Nunca. Também não. Qual a festa judaica preferida? Eu acho que é o Yom Kippur, que é o dia do jejum, que a gente... É tão animado, né? Então, que a gente pede perdão. Então a gente pede quando a gente acaba o jejum, né? A gente fica o dia inteiro de jejum, né? E simbolicamente você fica em jejum para pagar os teus pecados, pedir perdão a Deus. E o mais bonito disso tudo é que a gente reza conjuntamente para pedir por todo mundo. E aí a gente espera que o anjo, que é o escrivão de Deus, o escriba de Deus, passe e escreva e sele o nome de todo mundo que está ali no livro da vida. No livro da vida. No livro da boa vida,
em todos os sentidos. Felicidade, amor, paz, sustento. Eu adoro Yom Kippur, adoro festa judia. Então, Yom Kippur para mim tem um simbolismo muito grande, muito. E desde do Bar Mitzvah até hoje, sempre eu faço Você jejum. faz? Sempre faço jejum e para mim é sagrado. Eu acho que dá uma mudada esse jejum aí, tudo, né? Você tem amigos árabes e islâmicos? Muitos, muito. Tenho irmãos. É? Irmãos. Tem um que eu considero ele o irmão, que ele é tão meu amigo, e a família dele é tão amiga nossa, e ele gostava tanto do meu pai que o filho dele, o segundo nome é o nome do meu pai, em homenagem ao meu pai. Pra você ver a ligação. A ligação. Você vê, né? Então, o Brasil é um lugar diferente. O Brasil é um lugar completamente diferente. Eu indiquei um advogado de origem árabe para advogar para uma sinagoga que chama Beit Rabat aqui, que é uma sinagoga ortodoxa. E ele me indicou para advogar lá atrás para o sírio e para a embaixada da Arábia Saudita. Então, para você ver que o Brasil é um lugar harmônico. Tem que servir de exemplo para o mundo. Dá para viver em paz. Tá Óbvio que dá para viver em paz. Então, eu tenho muitos, não é um pouco, eu tenho vários. E apesar de todo esse drama, tristeza que a gente passou, uma coisa boa é ver como você tem amigo verdadeiro, né? Todos esses falaram para mim assim, tô do seu lado. Se alguém mexer com você, mexeu comigo. Então isso fortalece. Você já se comoveu defender algum cliente? Já. Você se comove? Já, nossa. Eu tive um cliente que eu peguei um processo. O processo era horroroso. Quem lia o processo não queria condenar ele, queria matar ele porque ele estava envolvido num crime bárbaro. Nossa, gente. E ele falou pra mim, doutor, não fui eu. Não fui eu, o cara era parecido com ele, não fui eu. E quem me trouxe esse caso foi um advogado do interior que falou pra mim, eu não tenho capacidade de absolver ele, e ele é inocente. E ele foi condenado na primeira instância, e eu fiz o recurso, e eu fui atrás de prova e acabei provando que não era ele? Que não era ele foi absolvido. Aquele dia, assim, o trabalho te dá muita satisfação, mas aquele dia me deu uma satisfação tão grande, porque ele podia passar o resto da vida na cadeia, se eu não ganho o recurso dele. E como esse caso, tem outros de inocentes que foram injustamente condenados e eu consegui reverter. Imagina, mas também eu já tive muitos casos que me abalaram, que eu estava representando as vítimas. Eu tenho um caso que é horrível, que eu fui fazer audiência, acho que foi eu cheguei em casa, arrasado, dei um beijo nos meus filhos, aí eu nem jantar eu jantei, eu era casado. Aí a teu esposa falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo mal, assim, o que eu escutei ali, se faz uma coisa dessa com alguém aqui, eu acho que eu pego uma arma, vou matar. Eu não posso, não sei o que eu vou fazer, assim, eu preciso digerir ainda o que eu vi na audiência. Aí eu fui, lembro até hoje, eu já morava numa casa, aí eu fui no jardim assim, peguei lá, acho que era um copo de vinho, e aí fiquei brincando com o cachorrinho assim, olhando pra cima e me perguntando como é possível ter gente mesmo você na sua profissão tão mal, assim. Óbvio que eu tenho um filtro muito maior por tudo que eu já vi, mas tem caso que você fica, tem caso que eu recuso. Pra não conseguir ficar mal, imagina, deve ter cada coisa. Não, porque eu não vai conseguir. Não, é porque eu acho que todo mundo tem direito à defesa. Se você já acha que o réu é culpado e ele tá dizendo que não é, e você não tá convencido, aí é melhor deixa ele procurar um outro advogado que talvez se convença. Então, tem tanto advogado bom, tem muito advogado bom, sou amigo de vários que são ótimos advogados, então você tem muita possibilidade de conseguir aí ter sucesso, mas eu sou super feliz na profissão, realizadíssimo nisso. Você pensa em seguir alguma carreira política? Não, já me falaram isso por causa até por causa da questão judaica. Mas eu falei de jeito nenhum. Eu sou um político comunitário. Entendi. A minha política é fazer algo para defender a comunidade judaica. É isso que eu vou fazer. Eu tô de férias dos cargos, como eu disse para você, eu fiz uma promessa para meus filhos. Gente, coitados. Porque eu operei o coração no passado. Gente, eu nem sabia. Eu operei, aí eu prometi
que quando acabasse os mandatos, 31 de dezembro, eu largava os cargos, e larguei. E eu continuo nessa luta. Mas você é tão saudável. Mas é estresse. defeito de fábrica. Ah, tá, entendi. Então, Então, e aí eu prometi e eles não acreditaram. Ninguém acreditava que eu ia largar os cargos, Você largou. né? Larguei todos. Eu não graças tenho mais, a Deus. eu não tenho mais cargo nenhum. Agora eu falei, agora eu vou passar 1, 2, 3 anos curtindo os Sabáticos filhos. de cargo. Isso, curtindo os filhos, Viajando. me divertindo. É isso. Qual o preço da paz no mundo? Olha, eu acho que tinha que ser o menor possível. Mas infelizmente não é, né? Não é. Porque tudo envolve interesse. Ou é dinheiro, ou é poder. E você não precisa ir tão longe, né? Se não consegue ter paz no Brasil, porque as pessoas disputam poder, imagina país contra país, grupo contra grupo. Deus Então, me livre. eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil você conseguir arregimentar tanta gente para fazer a paz. E me entristece que a ONU, que devia fazer isso, não faz. Qual a grande lição que você já ensinou aos seus filhos? A maior delas. A maior, ser gente. Ser gente, né? Ser gente. Eu Ser acho que humano. não interessa se você tem dinheiro, não interessa que você tem um carro melhor que o outro, não interessa que você tá vestido melhor que o outro. Você tem que ser gente. Ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que esse é o principal. E talvez uma coisa que eu faço muito, que eles olham e que meu pai fazia, que é tentar ajudar. Os Se outros. você puder ajudar os outros, tentar ajudar sempre. Que isso aí engrandece. Não, e é uma satisfação incalculável. Não tem preço você conseguir ajudar alguém só por ajudar. Você não precisa ganhar nada em troca. E eu faço, dentro do possível, eu tento fazer isso. Ai, Dani, adorei. Obrigada. Quero que você volte sempre aqui. Obrigado eu acho que foi longo demais, né? Falei Não, demais. não foi nada. Você não sabe, foi maravilhoso, né? Porque a gente precisava ter uma voz pra gente mostrar mesmo o lado certo, entendeu? Sim. Falado, bem falado, o lado de verdade. Fico feliz, obrigado, parabéns. Precisando da gente, a gente tá aqui. Parabéns pelo programa, sucesso. que cada vez você cresça mais e mais. Obrigada. E que eu te visite num canal. Várias vezes. Beleza. Quando precisar pra falar de coisas boas. Coisas entendeu? boas. Bom, vamos rezar pra paz, né? Isso. Obrigada, Dani, amei. Isso.